Olá, meus queridos, muito prazer estar aqui trazendo para você mais um vídeo da Palavra de Deus, mais um estudo para você sobre o Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre os 7 selos do Apocalipse e o que eles representam. Nesse estudo nós vamos ver o que são realmente os 7 selos, né? E o que eles representam. Existem muitas interpretações sobre o assunto, né? Nesse estudo nós vamos ver aqui algumas delas, né? Então, introdutoriamente, eu quero dizer para você que existem muitas interpretações, né, sobre esses 7 selos. Alguns teólogos afirmam que já foi aberto e outros que ainda será aberto, que tem ainda uma terceira linha de pensamento que diz que estão sendo abertos aos poucos, né? A intenção desse estudo não é denegrir a ideologia de ninguém, o pensamento, a crença de ninguém, mas é mostrar um pouco sobre o que são cada um desses selos. Então, nós vamos ver que dentro desse estudo, dentro do decorrer, que cada um que são esses selos de uma forma, porém simplificada, mas vamos mostrar para você aqui de uma forma que você possa entender, né, de uma forma mais acurada do que o que você já sabe, mais profunda. Hoje nós conheceremos no sentido geral cada um desses selos através dessas explicações que vamos trazer para você aqui. Eu peço que você abra a sua mente, o seu coração para as novas interpretações, para o novo entendimento através da luz que é dada pelo Espírito Santo. Então, antes da gente iniciar os estudos sobre cada um dos selos, nós precisamos compreender melhor o que são os 7 selos, né? Os 7 selos é encontrado no livro de Apocalipse, um livro que estava selado, né? Com 7 selos, e apenas uma pessoa poderia abrir. O próprio João chorou, né, quando viu, né, pois ninguém era digno de abrir os 7 selos. Então a leitura de Apocalipse, o capítulo 5, é indispensável para nós, né? Leia você o capítulo inteiro, capítulo 5 de Apocalipse. Nós vamos observar alguns versículos do texto bíblico aqui, né? Observe que aqui Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 5, diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, meus amados, os 7 selos é algo que vai inaugurar uma série terrível de coisas que acontecerão no mundo, aqui na Terra. Então, cada abertura de um dos selos é seguida por um evento, por uma série de eventos, coisas catastróficas que estarão acontecendo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 também diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. Então, meus queridos, a visão do livro dos 7 selos foi referida por João em Apocalipse quando cada um dos 4 primeiros selos é aberto, um cavalo com seu cavaleiro aparece. Estes são geralmente referidos como cavaleiros do Apocalipse. Alguns estudiosos da Bíblia ligam os 7 selos com os 7 Espíritos de Deus. Estes selos, cada vez que é aberto, alguma coisa ruim acontece. Então, nos próximos pontos que nós vamos abordar aqui, nós vemos que cada um desses eventos, entre eles estão morte, fome, guerras mundiais, né, martírio, terremotos, o anticristo, né? Nós veremos a seguir o que esses selos realmente representam, né? Aqui fica várias interpretações sobre o que representam os selos do Apocalipse. Por exemplo, os selos do Apocalipse representam o fim de um tempo e o início de outro. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Eles representam também o fim do mundo, né? Então, nós podemos ver que as pessoas têm várias interpretações a respeito disso. Mas, vamos ver aqui. Existem 3 épocas que nós tivemos até o presente momento. Teve a época sem lei, né? Foi antes de Deus dar as leis a Moisés. A época com a lei, quando Deus deu as leis a Moisés, e a vinda do Salvador à Terra, representando o tempo da graça. Então, lembrando que nós não estamos falando aqui de 7 dispensações.
né? Então, a quarta época que se dará, que vai se inaugurar, é quando Jesus abriu o primeiro selo, né, do Apocalipse. Quando isso acontecer, será o fim da terceira época, o início da quarta época. A terceira época é a época da graça, né? Início da quarta época, uma época sem o Espírito Santo, sem a igreja, sem a pregação do Evangelho da graça, em que o homem enfrentará aqui na terra. Então, o primeiro selo abre o início de uma nova era. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas sim o anticristo que virá seduzir as nações, porque quando é aberto o primeiro selo, o cordeiro é que abre. Então, a ordem é dada para o cavaleiro sair lá de dentro. Então, o cavaleiro sai de lá, mas quem está abrindo é o cordeiro, Cristo. Então, o cavaleiro não é Cristo. Em Apocalipse 6:2 diz: "E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer." Então, meus queridos, esse selo abre as portas para o anticristo, para ele vir sobre o mundo, né? Nesse versículo diz que o cavaleiro do cavalo branco também tinha um arco e representa alguém poderoso, ou seja, o anticristo. E o arco representa que ele enganará o mundo. Enquanto isso, a igreja já estará no céu, como eu costumo sempre frisar para vocês. O cavalo branco simboliza também a falsa paz. E como vão fazer essa falsa paz, né? Simples, resolvendo o problema do arrebatamento, problemas econômicos, problemas de saúde, problemas sociais, muitos acidentes que acontecerão após o arrebatamento, muito desespero, né? Muitos problemas realmente. Então ele vem para resolver esse problema causado, né? Que são consequências que acontecerão aqui na terra pós-arrebatamento. Então, com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros 3 julgamentos, né? Então, isso também será um assunto para um próximo estudo, né? Então, o cavaleiro do cavalo branco é representado pelo primeiro selo. Ele sai vencendo e para vencer com essa falsa paz. O segundo selo, né, é o espírito da guerra. Então, vamos ver aqui o versículo 4 do capítulo 6, né? "E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada." Então, meus amados, esse cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra, e terá uma grande guerra mundial, né? A espada representa o castigo de Deus. O cavalo vermelho é representado pelo segundo selo, que vem trazendo catástrofe sobre toda a humanidade. O terceiro selo de Apocalipse será a fome. Vai ser um período complicado, escassez geral de comida. Então vamos ver aqui o versículo que diz, Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: "E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho." Essa balança, meus amados, refere-se exatamente à falta de alimento. Nesse período será um período que será tudo racionado, tudo medido, tudo calculado. O homem não terá liberdade de ter o tanto quanto necessita ou que deseja, né? Na cultura judaica, o preto significa lamento, aflição, fome. O cavalo preto terá exatamente essa representatividade para o povo. Vai ser um período que terá muito trabalho e pouco alimento. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comer, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar. O cavalo preto é representado aí no terceiro selo que nós acabamos de ler. O quarto selo de Apocalipse é o espírito da morte. Observe no versículo do capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: "E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra." Ele vai, meus queridos, habitar sobre a terra e matar a 4ª parte da terra. Nesse período, as pessoas não salvas irão ser levadas para o inferno. O cavalo amarelo é representado pelo 4º selo. Então está aí uma das soluções ecológicas para as pessoas que
lutam aí, nós estamos vivendo num mundo, fala muito de ecologia, de controle de natalidade, de explosão demográfica. Então está aí, uma terça parte, ou melhor, uma quarta parte da terra será morta nessa época. O quinto selo do Apocalipse é o desejo de justiça. Então vamos ver aqui no versículo 9, 10 e 11 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quando esse selo foi aberto, os santos que foram mortos por amor a Deus de forma inocente, eles perguntarão a Deus: o que vai acontecer de julgamento para aqueles que fizeram mal a nós? Então, nesse selo não tem nenhum cavaleiro e cavalo, né? São os santos clamando debaixo do altar, aqueles que foram mártires desde o passado até a época da grande tribulação. Então, não são somente da grande tribulação, são de todos os tempos, os que até mesmo lá no Coliseu Romano eram estraçalhados pelos leões, pelas feras, ali servindo de espetáculo ao imperador, e muitos outros que existiram também na época do passado, os que Hitler matou, os que Mao Tse Tung também matou, quando Mao Tse Tung mandou executar todos os pastores naquela época também. Então nós vemos aí que de toda a história, tem essas pessoas, os apóstolos também da igreja primitiva, que foram mortos por amor à palavra de Deus. E o sexto selo do Apocalipse é a grande catástrofe do universo. Então nós vamos observar no versículo de Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17, o texto que diz assim: vê-se um grande tremor na terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, as estrelas caem, então são meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governantes da terra, os poderosos, os povos se escondem, clamam que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Então há um tempo ali de muita angústia, de muito desespero para todos os homens. Como diz lá em Zacarias, naquele dia nem a sua prata, nem o seu ouro. Então ninguém, por sua riqueza, por sua sabedoria, pelo seu poderio, pela sua posição social, escapará da ira do Cordeiro. Então nesse período aparecem os 144 mil, que são os judeus que não se contaminaram com mulheres, que receberam o selo de Deus para serem protegidos da ira de Deus. Então, para nós entendermos melhor isso aí, nós precisamos ler o capítulo 7 e 8 de Apocalipse, Então, futuramente também nós falaremos sobre isso aqui também num outro vídeo para você. Então, nesse selo não tem nenhum cavaleiro também, nem cavalo, mas tem aí essas catástrofes que estarão assolando toda a humanidade. Os homens desmaiarão de terror nessa época. O sétimo selo. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação e será libertado 7 anjos com 7 trombetas e tocarão, Apocalipse, no capítulo 8, o versículo 1 e 2 diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Observe que o céu nunca foi lugar de silêncio. Nunca se fala de silêncio no céu, exceto nessa passagem. Então, será algo tão terrível, tão assustador para a humanidade, que houve um momento de silêncio no céu. Então, essas 7 trombetas são mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra. É tipificado ou mostrado nas 7 trombetas do Apocalipse capítulo 11. Cada trombeta que tocar será um acontecimento, um pior do que o outro. Então, em outro estudo, nós vamos falar sobre as 7 trombetas, especificando para você todas essas catástrofes. Então, fiquemos aqui com essa explicação mais, vamos dizer assim, sobre cada selo dos 7 selos.
e futuramente nós podemos detalhar um a um para você aqui. Continue conosco, que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.